vamos lá. Eu estou até falando também, lógico que eu não posso esquecer também do norte, onde foi também os pioneiros do norte, que eu participei muito do carnaval lá já também. Era o que? Nem era campo litorâneo, é rio, né? Ali o rio ali, aquele transparecia ali, o que? Na época onde ali, Poporanga, Joaçuba, Itapeba, juntava aqui pessoal, muita gente de outros estados, pessoal, muita anexão. E é lógico que você tem a cultura, e a cultura ela renova como um campo contemporâneo, como eu falei. Aonde é uma cultura, só o expressando e falar ela já é uma organização, e uma reorganização você tem uma concepção. Mesmo o tipo de pessoas que possam ter uma bagagem fixa, pensa só numa coisa, está errado. Antes de você falar não, como diz o próprio filósofo Alain, pensa antes de dizer não. Até você dizer não, você já pensou. Até dizer sim, você já pensou. Já liberou um monte de tipo de substratos energéticos para o seu cérebro, ok? Vamos lá, como eu falei, ó, pessoal, vamos se alegrar com a serotonina, endorfina e a dopamina, que também é eminente no corpo humano, ok? Nós temos que estudar que haja controle motor, e ou seja, entre o estresse, controle motor, diante dos campos e calendários e os funcionários. Então, o tempo do carnaval é marcado pelo relacionamento entre Deus e o homem, tendo por isso mesmo um sentido universal, transcendente. Lembra que eu falei sobre a essência e transcendência na linguagem? Lembra que tempos atrás eu entrei numa live ali do Clefs, que sempre quem faz a propaganda, quem sempre estava nos campos diretivos era a doutora Eliane Cunha, Eliane Gonçalves Cunha, ok? Não quis ser da Silva, estou brincando, não quis ser da Silva, como Rigolino da Silva, como João Paulo da Silva, como Salvador da Silva. Não sei se namoraram, não conheço, mas um conhece o outro, não sei se namoraram os dois. Por respeito a isso, foram professores. Eu falo brincando, modestamente falando de carnaval aqui, né? Ok? Carnaval a gente brinca, nós brincamos. É o lúdico, a ludicidade, ok? Então nessa questão ligada a toda a humanidade, de modo de pensar, é lógico que eu já tive épocas que eu fui buscar alunos, né? A própria mãe, a própria diretora, a mãe e o pai falavam, ir lá dar uma olhadinha. Eu ia lá igual eu falei com uma veterinária. Aí você vai lá e dá uma olhada, eles estão quietos. Daqui a pouco você vai jogar. Não foi chamando eles de cachorro não, gente, mas eu tinha que ir lá, acordava de madrugada. Okay? Então o professor na época, né, na minha época, era um agente transformador, o professor de educação física. Hoje ele é um agente ligado aos campos de colônia, diplomático, mas não tem uma voz ativa, como diz a própria Cunha. Só o ano só já basta, nem 2 anos, nem campo técnico, só um ano já basta ser professor de educação física. Na minha época era 4 anos sem estudar, você ouvia muita coisa. Então o tempo de carnaval, mas valia a pena você ganhava pouco, mas o camarim você tinha desconto, você entrava no trem elétrico, ou seja, você sendo professor de educação física, aí tinha coreografia, então axé, que eles mostram e falam, né? Eu até dei um livro, rapaz, ali pouco tempo, ele falou que fez fisiologia do exercício, falei educação física e sociologia. É Maurício Murati, ele é de Lisboa, não sei se está aqui em São Paulo, mas ele foi frequentemente pesquisador de Lisboa. E o Garcia, o coordenador, que ligou o campo de Lisboa, Portugal. Ok? Então ali a educação física e sociologia demonstra todos os campos tipos de comidas, todos os campos tipos do corpo brasileiro. Lembro que eu falei sobre a anexão que eu tive educação física em uma universidade humana e civil social, ou seja, uma força nuclear. Eu citei até o Marco Aurélio na época, o juiz, tem o Marco Aurélio, tem o Gilmar Mendes, e ali tem os campos categóricos que eles falam, que não sei se é eles que falam sobre a força nuclear. Ele usou o campo da fisiologia com uma força nuclear que tem o quê? É lógico que estudaram a gravidade esquelética. Não sei se são eles, são vários autores e homens relacionados ali na prateleira da UVV ligada ao campo de advocacia. Por exemplo, o Pedro Demo, sociologia jurídica, sociologia ali, está lá. Tem vários autores, né, relacionados à sociologia geral que interligam
Por exemplo, o Vygotsky é muito usado ali, muito pego ali na prateleira, não sei se vocês debatem, acho que esse medo da área da educação, porque pensa que a educação muitas vezes não está com os olhos abertos. Vygotsky e Piaget estão em destaque ali no campo da sociologia jurídica, em pesquisas científicas. Não é só Manuel Sérgio Cunha, ok? Então eu estou querendo negócio de STF, o pessoal até falou o Alexandre, né? Tem um Xande também do carnaval. Agora vamos falar que eu era parecido com o Xande, pelo amor de Deus, faz isso não. Ah, rapaz, é bonito demais, simpático demais, então. Vamos lá, então. Pensar no tempo do carnaval é pensar em termos de categorias abrangentes como o pecado, né? O pessoal fala questões, a morte, a salvação, a modificação de carne, o sexo, o seu abuso ou continência. Okay? Exatamente por se definindo como um tempo de licença e abuso. O carnaval conduz de modo aberto a focalização de valores que não somente brasileiros, mas cristãos. A cronologia do carnaval é assim uma cronologia cósmica diretamente relacionada à divindade, pessoal, ok? A divindade. Eu sei que tem muitos que falam que é carne, mas a palavra carne em hebraico dele é ser humano. Ali é o local que você deve estar, você ir aprender no desenvolvimento real, no desenvolvimento potencial, no desenvolvimento profissional. Ali você faz muita amizade. Eu sei que, lógico, muitas vezes pode haver abuso de poder, de questões de brigas. Tempos atrás eu vi fatores também até comigo na minha época, minha juventude, que eu não posso condenar muita gente. Mas não vou ser condenado por não passar a mesa rodando. Ok? Então, a divindade e ações que levam a conjunções e disjunções com os deuses, né? Tem várias religiões ali, outras pessoas de outros países, compram um pacote para ficar no camarim, aquele meio de comunicação, meio de massa, que é um poder muito grande, que vai ligar, vai ter uma anexão entre o poder executivo, o legislativo, ou seja, o legislativo que é o povo, o executivo que é os projetos também que emanam essa situação. Então, quando eu falo sobre esse assunto, eu falo com autoridade e propriedade, porque faz parte da minha grade curricular de educação física. Cultura popular, e cultura popular 1, cultura popular 2, lazer 1, lazer 2, tem que estar junto. Se alguém me perguntar, tiver uma ideia ligada ao carnaval, só se eu for muito crente mesmo, a pessoa perguntar para mim, ok? Considerar algo sobrenatural. Okay? Então vamos lá. Crente, olha, cristão, lógico, vai estar lá, lógico, na época eu ia para o norte, e a época que eu ia para o sul ali em Guarapari, não sei qual era o melhor ou o pior. Os dois eram binóculos importantes ligados às mulheres bonitas, muitas mulheres bonitas, né? Embora eu destaque mais em questões de mulheres, respeitando ao gênero, as questões de identidade de mulheres. Destaquei mais. Então, eu fico então que o tempo, embora o conceito de mulher hoje está um pouco um pico, um binóculo muito grande, respeitando a quem tem a sua identidade, as suas mudanças da pós-modernidade. Como eu falei, a cultura, eu já falo cultura, já houve algo inédito. E quando já há algo inédito, já houve uma mudança. Quando já houve uma mudança, já houve uma reorganização. E onde houve uma organização, já houve uma reorganização. Onde é um conjunto de pessoas a identidade de gênero. Por isso coloquei movimentos ali, ó, sem terra, LGTB, de produção, coloquei para a Santiana. E o dia que ela tiver uma agenda, o dia que eu vou agendar também, eu tenho que fazer minha parte, eu vou conversar com ela sobre esse assunto, sobre educação física e educação infantil. Tá vendo esses choques paralelos ligados aí às questões? Tem que ter sabedoria. Atualmente nós erramos. Professor, como eu falei, professor não é um leviano. Não Leviandar, não, aquele crocodilo grandão, aquele monstro, aquele filme, não, o Leviandar. O Leviandar. Olha só, de Moreira, o Leviandar. Moreira. Ó, gente, não sou, eu coloquei, eu não sou Moreira, não, eu sou Alves da Silva Moreira. E vírgula, porque o Alves e o Moreira são casados. O Alves. Escolheram, colocaram Alves, não colocaram Moreira, não sei porquê. Eu, para mim, os dois ficou entre os marcos históricos. Não sei qual o melhor, o Alves ou o Moreira, porque eu gostava muito mais ali também, não é porque eu sou um pouco boiadeiro, não, assim, eu gostava um pouquinho do carnaval ali, né? Tá no meu cantinho ali, mas lá era mais proteção, né? Questão assim de conversa, gostei. Então, a história do Brasil, o tempo que o corpo do ser humano é místico, essa linguagem, sociabilidade.
Depois vou até mostrar o livro como você já, né? O livro, né? Linguagem e Sociabilidades,